Gustav Jung nasceu em 1875 na Suíça e faleceu em 1961. Foi um dos mais queridos discípulos de Freud, com o qual cortou relações em 1914 para poder desenvolver sua própria teoria, a psicologia analítica. A mente, para Jung, tem dois níveis, o consciente e o inconsciente. Na série de vídeos sobre a teoria freudiana, já estudamos isso. Contudo, diferente de Freud, Jung defende que a parte mais importante do inconsciente vem do passado coletivo da humanidade, o chamado inconsciente coletivo, e não das nossas experiências individuais. Vamos ver isso em detalhes? O ego, na teoria de Jung, é o centro da consciência, e não o centro da personalidade como defendia Freud. Para Jung, o ego é uma estrutura psíquica que funciona mais ou menos como um gerente dos aspectos conscientes da mente. Aspectos conscientes são as informações e os processos mentais para os quais podemos direcionar a nossa atenção de forma deliberada. Por exemplo, nesse momento, tudo o que você está pensando, vendo, ouvindo, lembrando e sentindo de forma objetiva são aspectos que podemos chamar de conscientes. O ego lida com esse tipo de experiência e não se envolve com processos e elementos inconscientes. Por exemplo, o material do ego não abarca traumas que você viveu na infância e que ficaram armazenados em algum compartimento secreto da sua mente. Esse tipo de material se relaciona com outra estrutura, o self. Esse sim é o centro da personalidade para Jung. O self lida tanto com processos conscientes quanto com processos inconscientes. O self é o centro da personalidade, e embora ele abarque sim os aspectos conscientes da mente, o self é, em grande medida, inconsciente. Esse inconsciente é tão importante que Jung afirma que os aspectos conscientes da personalidade não devem ser expandidos em excesso ou ocorrerá o adoecimento psicológico. Percebe-se aqui uma flagrante divergência entre Jung e teóricos de outras abordagens, como Carl Rogers e Alfred Adler, que consideram que os aspectos conscientes da mente devem sim se sobrepor aos inconscientes. O inconsciente pessoal, conceituado por Jung, abarca todas as experiências individuais que foram reprimidas, esquecidas, como traumas e frustrações. Também abarca informações que foram apreendidas de forma subliminar, ou seja, coisas que aprendemos de forma implícita sem nos darmos conta. Sabe aquelas propagandas de carro ou de bebida que mostram mulheres maravilhosas para dar a entender que aqueles produtos vão fazer a mulherada cair em cima dos homens? Esse tipo de mensagem implícita fica guardada lá no inconsciente pessoal. Cada indivíduo tem um inconsciente pessoal único e algumas das informações que existem nele podem ser lembradas facilmente. Outras são mais difíceis de lembrar e há aquelas que jamais serão lembradas novamente ou que nunca chegaram a ser conscientes. Dê uma olhada. Research comes to the question of the unconscious. There things become necessarily blurred, because the unconscious is something which is really unconscious. And so you have no object, you see nothing. No. You only can make inferences, you know. And so we have to create a model of this possible structure of the unconscious because we can't see it. Now you see, he came to the concept of the unconscious chiefly on the basis of the same experience I had made in the association experiment, namely that people reacted. They said things, they did things without knowing that they did it or said it. The simple fact Freud had based his idea of the unconscious on, because that is what you can see time and again, that people, for instance, make a mistake in speech, or that they say something which they didn't mean to say, that just make ridiculous mistakes, you know. There are
no end of stories. You know about how people can betray themselves by saying something that they didn't mean to say at all. Yet, in the unconscious meant to say that thing, just that thing. O inconsciente coletivo tem suas raízes no passado coletivo de toda a humanidade. Seus conteúdos psíquicos são sempre passados adiante para as novas gerações e são praticamente os mesmos para todas as pessoas em todas as culturas. Conceitos universais relacionados a deuses, maternidade, água, terra e por aí vai, formam o conteúdo psíquico do inconsciente coletivo, alimentado desde as primeiras experiências que nossos antepassados tiveram com essas ideias. Esses conteúdos não estão adormecidos em nós. Eles influenciam ativamente nossa vida mental e nosso comportamento. Os diversos mitos, lendas e religiões do planeta estão assentados no material do inconsciente coletivo. Mas esse material não é formado por ideias que são simplesmente herdadas, e sim por tendências humanas inatas. Jung afirma que temos certas tendências e predisposições para agir e reagir dessa ou daquela forma diante de certas situações, como todos os outros animais. Vejamos o que ele diz. You know what a behavior pattern is. Yes. Now, the way in which, say, a weaver bird builds its nest, that is an inherited form in him. He will apply all certain symbiotic phenomena between insects and plants. They are inherited patterns of behavior. And so man has, of course, an inherited scheme of functioning. You see, his liver and his heart and all his organs and his brain will always function in a certain way, following its pattern. We only have a great difficulty of seeing it because we cannot compare. There are no other similar beings like man that are articulate and could give account of their functioning. If that were the case, we would know, I don't know what. But because we have no means of comparison, we are necessarily unconscious about our own conditions. But it is quite certain that man is born with a certain functioning, a certain way of functioning, a certain pattern of behavior. And that is expressed in the form of archetypal images, of archetypal forms. No próximo vídeo, vamos conhecer os arquétipos que habitam nosso inconsciente coletivo, uma das partes mais fascinantes da teoria junguiana.